Olá, eu sou Rafael Maffei, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP e eu escrevi um dos textos de comentário à nova edição de A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau, que foi publicado pela editora Antofágica. Quem foi o Thoreau? O Thoreau é um autor, filósofo, ensaísta, crítico, pensador norte-americano, nascido em 1817, numa cidadezinha chamada Concord, no estado de Massachusetts, que fica ali pertinho de Boston, numa família, de certa maneira, bem posicionada socialmente. O pai do Thoreau tinha uma fábrica de lápis, mas, sobretudo, era uma família muito integrada no que a gente pode chamar de a elite intelectual daquela região, que, embora fosse uma região pequena, uma cidade pequena, tinha muita gente importante que participava das rodas de debate, das grandes discussões públicas. O Thoreau estudou em Harvard. Ele estudou algo que a gente poderia chamar de humanidades, um curso mais livre, estudou retórica, estudou filosofia, estudos clássicos. Ao contrário da maioria dos estudantes de Harvard da sua época, quando saiu da faculdade, ele não escolheu ir para as carreiras tradicionais, como engenharia, direito, medicina. Ele escolheu virar professor, voltou para a sua cidade de Concord, ficou lá dando aula, rapidamente se indispôs com o diretor da escola, porque o diretor queria que ele castigasse fisicamente os alunos, e ele era um firme adepto da ideia de que alunos não devem ser castigados no seu processo de aprendizagem. Ele acabou saindo, abriu uma escola com o irmão, era uma escola que adotava o que a gente pode chamar assim de práticas pedagógicas muito mais modernas do que aquelas do século XIX. Ele acreditava, por exemplo, no valor de que as crianças interagissem com a natureza, de que elas tivessem uma vivência fora da sala de aula, algo integrado com esse mundo que ele tanto admirava, né? Ele se tornou um dos expoentes de uma corrente filosófica chamada transcendentalismo, que valorizava muito essas experiências de integração entre pessoas e natureza. O Thoreau, nesse processo dele de professor, teve alunas e alunos importantes. A Louisa May Alcott, que é a autora do livro Mulherzinhas, Little Women, foi aluna dele. E ele tinha uma grande facilidade de interagir, de se integrar nessa elite intelectual ali da sua cidade, do seu universo. Durante um período, o Thoreau resolveu ter uma experiência um pouco mais solitária e ele se mudou por uma choupana que ele mesmo construiu na beira de um lago chamado Walden. E essa experiência de 2 anos, 2 meses e 2 dias ao lado desse laguinho, interagindo muito, vivendo de maneira muito solitária, quase um eremita ali, com a natureza, fez com que ele publicasse o livro que mais lhe deu fama durante a vida, que não foi A Desobediência Civil, foi Walden, né, que é o nome do lago. Mas, curiosamente, durante esses 2 anos que ele estava ali morando no lago, ele teve uma experiência pessoal que o marcou muito e que foi o que deu o gatilho para a escrita de A Desobediência Civil. Um dia ele saiu da cabaninha dele, foi fazer umas coisinhas que ele tinha que fazer ali na cidade e se deparou com um coletor de impostos, um sujeito que cobrava os impostos ali para o Estado. E esse coletor de impostos disse para ele: olha, você está devendo 6 anos de tributo que você não paga. A conta dava $1,50 naquela altura, que parece pouquinho, era um pouquinho mais, obviamente, do que é hoje. A choupana que ele construiu custou mais ou menos $50, então por aí dá para a gente ter uma ideia do quanto representava $1,50. E o Thoreau falou: é verdade, não paguei de propósito, não vou pagar, e não paguei e não vou pagar porque o Estado que está cobrando esse dinheiro de mim é um Estado que é moralmente corrompido e colaborar com esse Estado fará com que eu também me corrompa moralmente. Nenhum Estado tem o direito de exigir isso de mim. Ele acabou sendo preso, teve lá uma altercação com o coletor de impostos, acabou sendo preso, passou uma noite na cadeia, foi liberado no dia seguinte porque suspeita-se que algum amigo, alguém da família tenha pago o valor que era devido e, enfim, voltou lá para a choupana dele. Mas continua essa reflexão sobre, puxa vida, né? Em que medida eu devo colaborar com o Estado que é tão moralmente corrompido? Daqui a pouquinho eu vou dizer por que ele julgava que o Estado era moralmente corrompido. E dessa reflexão, ele produziu 2 palestras que foram proferidas por ele no ano de 1849, num anfiteatro, num teatrinho ali, por uma plateia pequenininha, na cidade dele de Concord, de onde ele quase nunca saiu na vida. Ele era um sujeito que era
hostil à ideia de sair da cidade dele, da comunidade dele, e passou ali a vida inteira. E ele fez essas 2 palestras que falavam sobre a relação entre indivíduos e Estado, e aquilo que o Estado podia exigir dos indivíduos e aquilo que os indivíduos tinham o dever de entregar para o Estado dentro dessa relação de obrigação política. Esse ensaio não fez muito barulho ali naquele momento. Alguém ouviu, achou interessante, comentou com uma outra pessoa, que comentou com uma outra, mas nada que gerasse no tempo de vida do Thoreau um impacto semelhante ao que teve, por exemplo, o Walden, ou, aqui uma curiosidade, ao que teve a sua contribuição para o desenvolvimento dos lápis, porque a família do Thoreau tinha uma fábrica de lápis, e os lápis eram de uma qualidade pior, porque o grafite ali na região era de uma qualidade pior. E o Thoreau, quando se desencantou com a vida de professor, antes de ter essa experiência eremita na choupana dele na beira do lago, resolveu se dedicar, entrar de cabeça nos negócios da família e melhorou a maneira de composição do grafite do lápis, a ponto do lápis Thoreau ter se tornado um verdadeiro hit no século XIX e, assim, dominou o mercado de lápis ali na região. Quem for muito fã do Thoreau e gostar muito do livro, ainda hoje tem a possibilidade de encontrar na internet lápis do modelo Thoreau e comprar um lápis Thoreau que vem lá escrito. Depois dessa experiência, entretanto, ele ficou muito famoso pelo Walden, virou um escritor celebrado em vida, mas não por a desobediência civil. Essas 2 palestras, depois de um tempo, chegaram ao conhecimento de uma mulher, uma educadora também ali daquela mesma região, a quem ele conhecia por conta desse círculo íntimo da elite da grande Boston daquela altura do campeonato, chamada Elizabeth Peabody. Ela era cunhada de um grande escritor chamado Nathaniel Hawthorne, que era casado com a irmã da Elizabeth Peabody. A Elizabeth Peabody era uma educadora, uma pessoa que também tinha uma linha muito avançada de educação para os padrões da sua época, e ela leu aquilo e falou, pô, isso aqui tem futuro. Né? E decidiu publicar aqueles ensaios, o Thoreau trabalhou um pouco nele, numa coletânea chamada Aesthetic Papers. Enfim, saiu ali com outros autores importantes, tinha um texto nessa mesma coletânea do Ralph Waldo Emerson, que foi uma espécie de um mentor do Thoreau na filosofia, como intelectual público, com quem o Thoreau inclusive viveu durante um período da vida, e não fez assim um grande barulho, tal. Pouco depois, na década de 1860, logo depois dele ter morrido, foi publicada uma edição póstuma, já com o título A Desobediência Civil. Especula-se que talvez esse título tenha sido dado póstumamente pela irmã do Thoreau, e foi essa versão póstuma, com o título de A Desobediência Civil, que começou a fazer um certo sucesso, começou a circular. Final do século XIX começavam a aparecer já os movimentos de contestação política mais profunda e mais organizada ao Estado, a exemplo do movimento anarquista, e a ideia de que o indivíduo tinha uma reserva moral para repensar a todo instante o seu dever de submissão política ao Estado do qual ele fazia parte, era uma ideia que parecia muito atraente, muito empoderadora para essa corrente mais contestadora da autoridade política tradicional. O Tolstói tomou contato com o texto do Thoreau, ficou muito impressionado com aquilo, e no finalzinho do século XIX, começo do século XX, o texto do Thoreau caiu nas mãos do Gandhi. O Gandhi estudou direito na Inglaterra, começou a frequentar um círculo também bastante refinado em Londres da sua época, e numa reunião da Sociedade Vegetariana, alguém apresentou para ele o texto do Thoreau, e aquilo para ele foi profundamente impactante. O Gandhi depois foi morar na África do Sul, e na África do Sul as pessoas que vinham do Sudeste Asiático, como os indianos, mas não só os indianos, eram submetidas a práticas segregacionistas e discriminatórias, e o Gandhi achou que o texto do Thoreau era um jeito de mostrar para aquelas pessoas que elas poderiam não só analisar criticamente aquele tipo de vida, aquele tipo de vivência política que o Estado impunha a elas, como também, como ele fez no exemplo da prisão por não pagar impostos, adotar uma postura de uma certa resistência em cumprir as leis grotescamente injustas que eram impostas a esse povo segregado, para expor a injustiça da punição de quem violou uma lei que exige algo de uma pessoa que nenhuma lei deveria exigir de ninguém.
Nenhuma lei deveria exigir de uma pessoa que ela se submetesse a uma situação de tão grotesca violação dos seus direitos humanos mais básicos e nem de contribuir com o Estado que impusesse essa violação a outras pessoas, mesmo que você próprio não fosse aquele que tivesse a sua dignidade violada. O argumento do Thoreau, no fundo, era, de um jeito ou de outro, a sua dignidade vai ser violada. Ou porque você vai ser o sujeito daquela opressão terrível, ou porque você vai ser chamado a colaborar com um Estado, por exemplo, através do pagamento de impostos, que impõe essa indignidade terrível a outras pessoas. Gandhi começou a traduzir os textos do Thoreau, publicar no seu jornal, que circulava ali na África do Sul. Para ele tinha um sentido de mostrar qual é o valor político, o valor moral e o valor comunitário que pode existir nessa ação de você desobedecer a uma lei e através da sua desobediência e através da punição que virá à sua desobediência, chamar a atenção para a injustiça daquela lei. Existe uma coisa muito importante de ser anotada no caso específico do Thoreau, que é um debate que há sobre o limite da injustiça que nós temos o dever de tolerar. Então, posso dizer, tudo bem, já entendi o básico da mensagem, mas, afinal das contas, eu não posso depender, para que um Estado exista, de todo mundo concordar com a justiça de todas as leis para que o Estado funcione. Então, existe algum grau de injustiça que a gente precisa estabelecer qual é, a partir do qual esse ato deixa de ser uma violação reprovável à lei e passa a ser uma violação da lei politicamente valorosa, socialmente valorosa. No caso do Thoreau, ele nunca elaborou isso em termos de um conceito, né? Qual é o parâmetro mínimo de injustiça. Mas é muito claro qual era a prática a qual ele reagia quando ele dizia: eu me recuso a colaborar com esse Estado. Essa prática era a escravidão. O Thoreau viveu nos Estados Unidos do século XIX. Os Estados Unidos do século XIX orbitavam muito em torno da escravidão como grande debate político nacional. E o estado onde o Thoreau vivia aboliu a escravidão, aliás, por decisão judicial, no final do século XVIII. Portanto, o Thoreau nasceu num estado que já não tinha pessoas escravizadas desde décadas antes dele ter vindo ao mundo. E ainda assim, ele julgava que o seu Estado, porque o imposto que ele se recusou a pagar era o imposto estadual, que o seu Estado participava, de alguma maneira, nesse grande empreendimento grotescamente imoral que é a escravidão, porque ele entendia que as pessoas que estavam em cargos políticos em Massachusetts, mesmo que não tivessem ali no seu território a escravidão, de alguma maneira barganhavam, negociavam, tinham relações de compromisso com os estados do sul e não adotavam a postura de recusa intransigente e incondicional à existência da escravidão dentro do território da União. É como se Thoreau dissesse: olha, a única postura aceitável é a absoluta, total e incondicional recusa de qualquer um de nós, qualquer cidadão, qualquer autoridade pública, em de qualquer maneira, direta ou remota, contribuir de qualquer forma para a continuidade da escravidão. Então, por exemplo, ele tinha um enorme problema, uma enorme crítica ao fato de que a expansão americana ao oeste, né, com a compra da Louisiana, a anexação do Texas na guerra contra o México. A guerra contra o México estava acontecendo quando ele escreveu o texto e ela é o maior objeto de crítica dele. Posteriormente, a expansão até o Pacífico, toda essa expansão era muito permeada pela discussão de se os novos territórios poderiam ou não poderiam ter o Instituto da Escravidão. E para o Thoreau era completamente inaceitável que os estados que não tinham a escravidão e que se diziam opostos à escravidão aceitassem até mesmo conversar sobre isso, né? Coisas como indenizar a propriedade de ex-escravos. Para ele era completamente repulsiva essa ideia. A um determinado momento, um pouquinho depois
da desobediência civil, aprovou-se uma lei que exigia que as autoridades dos estados que não tinham escravidão prendessem os ex-escravizados fugitivos e os devolvessem aos estados onde eles eram escravizados, para que eles pudessem voltar à condição de escravos. Esse tipo de coisa era a prática para o qual o Thoreau olhava e dizia, você está vendo, não tem como ter compromisso, porque não adianta eu dizer que aqui no meu território não tem escravidão, se a autoridade que é paga com o meu imposto vai capturar uma pessoa que fugiu da condição mais indigna e mais desumana a que ela pode ser submetida por um outro ser humano e vai devolver essa pessoa para aquele lugar. Então, meio que foi tudo isso que ele disse para o coletor de impostos quando o coletor de impostos virou e falou, me dê $1,50 que você está devendo. E isso fazia com que ele tivesse essa relação, no fundo, de conciliação impossível com a autoridade que o Estado pretendia ter sobre ele àquela altura. Além do Gandhi, um outro grande líder da luta por direitos foi muito influenciado por este texto do Thoreau, A Desobediência Civil, que foi o Martin Luther King Jr. Numas cartas que estão no arquivo do Martin Luther King Jr. lá na Universidade de Stanford, na Califórnia, ele mais de uma vez faz menção, escrevendo para amigos e colegas da luta por direitos, que houve pouquíssimos textos que o influenciaram muito na sua filosofia moral, na sua filosofia política e na sua estratégia de ação. Um deles foi A Desobediência Civil do Thoreau, e outros foram os textos do Gandhi, que eram inspirados também, em parte, no Thoreau. Então, o Thoreau chega ao Martin Luther King Jr. por vias diretas e por vias indiretas, e foi muito importante, porque o Martin Luther King enxergava no exemplo dele, esse exemplo da pessoa que aceita de rosto aberto a punição por uma lei ostensivamente descumprida, invocando a injustiça da lei, um exemplo muito poderoso de como a prática da punição nesses casos degrada quem pune. E, portanto, aceitar a punição de uma lei injusta teria o valor político e até, de certa maneira, estratégico de forçar quem impunha aquelas leis a renovar a todo instante, de aprofundar e de publicizar a injustiça e a indignidade da sua própria posição de autoridade. Portanto, aquilo era um jeito de você depreciar a autoridade da lei injusta. No caso do Martin Luther King, as chamadas leis Jim Crow, que eram as leis segregacionistas impostas em diversos estados após o final da Guerra Civil, que terminou em 1865. O Thoreau teve esse papel muito importante como um inspirador de um tipo de prática política e de prática de protesto que foi muito efetiva no caso do movimento dos direitos civis, liderado pelo Martin Luther King Jr. O que a gente tem hoje, o impacto do Thoreau hoje, é um impacto que a gente pode dizer que é prático, porque ele continua sendo uma pessoa cuja filosofia inspira estratégias de protesto que muitas vezes expõem os adeptos dessa prática aos rigores da lei, em nome de um princípio que eles querem publicamente defender, inclusive através da sua punição, e uma discussão filosófica que o livro do Thoreau inspira e que é muito instigante. Então, o Thoreau faz a gente pensar, por exemplo, sobre qual é a natureza da obrigação política que nós, cidadãos, temos com o Estado. Existe um jeito de pensar essa obrigação política que olha, isso é uma espécie de um contrato de adesão, uma espécie de um documento muito longo, muito detalhado, cheio de termos difíceis e letras miúdas, que você não tem nenhuma liberdade para mudar nenhuma cláusula e você chega no final, assina, e uma vez que você assina, você está submetido. Obviamente, o assinar aqui é uma metáfora, porque a gente nasce dentro de uma comunidade política que existe, a gente nasce com uma cidadania e a gente nasce com uma série de direitos, mas também com uma série de obrigações pelo simples fato da gente pertencer a essa cidadania. O Thoreau pede que a gente reconsidere se esta obrigação deve ser uma obrigação dessa maneira incondicional ou se a gente não deve, através da nossa ação reflexiva,
e do nosso comportamento de contestação e de protesto, a todo instante provocar o Estado a justificar para a gente por que razão aquilo que ele exige de nós como cidadãos é algo legítimo. E essa é uma discussão importante, inclusive para fortalecer e dar qualidade ao vínculo que as pessoas têm com as comunidades políticas dentro das quais elas vivem. Uma outra discussão que pode ser feita a partir do Thoreau, e essa aqui é uma leitura talvez mais crítica do trabalho dele, a maneira como a gente deve distinguir os diferentes tipos de bens aos quais a vida em comunidade nos propicia. Existe um tipo de bem que não é tão facilmente apreensível a partir das vantagens e das desvantagens individuais que eu tenho e que não pode ser atomizado nessa leitura da obrigação política que a gente tem. A gente pode chamar isso de bens coletivos, bens universais, bens supraindividuais, difusos, aí, enfim, a nomenclatura pode variar. Mas é a ideia de que tem coisas que nós desfrutamos e tem coisas que a existência de uma comunidade política, de um Estado, garante para nós, que às vezes a gente toma como pressuposto, mas que são importantes. O Thoreau pôde se dar ao luxo de passar 2 anos, 2 meses e 2 dias na choupana dele na beira do lago em Massachusetts, porque, entre outras coisas, ele podia confiar que o exército estrangeiro não ia, nenhum exército estrangeiro ia invadir o território onde ele estava durante esse tempo. E esse tipo de bem, né, essa paz de viver livre de uma invasão estrangeira, é algo que só pode ser garantido por um ente coletivo como o Estado. Não tem como a gente se organizar e formar uma milícia para desenvolver proteção para o meu quarteirão, né? Isso não funcionaria claramente num mundo como o que a gente tem hoje. E a discussão sobre a maneira como a gente pode pensar a nossa relação com o Estado, ignorando ou considerando esses bens coletivos que só o Estado nos fornece, não é tão claramente iluminada pela filosofia do Thoreau e é um objeto de discussão, às vezes em tom crítico que é feito ao trabalho dele, mas de toda maneira uma discussão que é propiciada pelo livro dele e pelo argumento dele. Então, mesmo que para despertar uma crítica, o livro tem muito valor nesse sentido e é um pouco de musculatura para o cérebro, para a gente olhar e falar, puxa, tem coisa aqui que é apelativa, tem coisa aqui que é interessante, mas tem coisa aqui que me gera um certo incômodo. O que é e como eu reajo a esse incômodo de maneira articulada e fundada em boas razões. Uma última questão que é importante aqui no caso do Thoreau e que gera muita discussão no mundo de hoje é a dimensão da civilidade que é exigida dos atos de protesto e dos atos de reivindicação de direitos. Principalmente porque o texto do Thoreau foi, de certa maneira, fagocitado pela grandeza do Gandhi, pela grandeza do Martin Luther King Jr., que deram ao qualificativo civil, da desobediência civil, uma certa qualidade de civilidade, digamos assim, né? A desobediência para ser legítima, a desobediência civil para ser legítima tem que ser uma desobediência civilizada, né? E a desobediência civilizada nunca pode, por exemplo, ser violenta. Então, a pessoa que entra na lanchonete segregada e senta no banco destinado a brancos, né? A pessoa negra que entra e pede a sua comida sabendo que vai ser presa e quando a polícia chega para prendê-la, ela anuncia que tem o direito de estar sentada ali e aceita ser levada à prisão sem resistência, que foi assim uma estratégia muito poderosa e muito persuasiva de demonstrar a injustiça das práticas segregacionistas, acabou fazendo com que essa característica da não violência um pouco que tomasse conta da nossa imaginação sobre as formas legítimas de protesto. E muitas vezes o exemplo vivo do Thoreau, né, que foi preso pela prática de não pagar impostos e aceitou ir para a prisão, inclusive ficou bravo quando foi libertado da prisão e falou, pô, eu queria ficar preso, porque ficar preso ressaltaria a injustiça do que fizeram comigo, dá um pouco a impressão de que essa forma legítima de resistência às leis precisa ser acompanhada
de nenhum ato de violência, nenhum ato de força e dessa aceitação passiva à punição. Isso é muito discutido por uma série de razões. Primeiro, porque a exigência de você aceitar a punição não é tão facilmente universalizável quando a gente leva em consideração que existem estados que impõem consequências muito drásticas aos atos de desobediência mais insignificantes, né? É uma coisa você aceitar a punição numa sociedade democrática que trata os seus presos com civilidade. Outra coisa é você aceitar numa autocracia ser considerado um dissidente político e jogado num calabouço por décadas e décadas e décadas, sem saber se você vai conseguir jamais ver sua família ou sair dali vivo. Talvez isso seja um pouco demais para se exigir. E é importante deixar claro que o próprio Thoreau, durante a sua vida, deu apoio a atos de protesto contra a manutenção da escravidão, que eram atos violentos, né? Teve uma tentativa de insurreição, de organização de uma insurreição escrava na década de 1860, que foi abertamente apoiada pelo Thoreau. O Thoreau falava, tá certo, tem que pegar em armas mesmo, porque nenhuma pessoa é obrigada a guardar recato diante de algo como a escravidão. Então, se uma pessoa escravizada está fugindo e um agente estatal está tentando apreender essa pessoa de novo para devolvê-la à escravidão, não existe nenhum mérito em você polidamente protestar, sabendo que aquilo não vai impedir que a pessoa seja reescravizada, e não dar um trupicão no policial para ele cair e, quem sabe, até entrar numa altercação com ele para permitir que aquele escravizado consiga desfrutar da liberdade que ele tem o direito de desfrutar sem ser injustamente capturado e devolvido para o cativeiro. Então, enfim, é um texto que tem múltiplas camadas de leitura, é um texto que é escrito de maneira muito agradável, muito elegante, ele foi feito como uma palestra, ele foi feito para ser uma conversa, e ele provoca discussões muito interessantes, não só sobre fundamentos filosóficos da nossa relação com o Estado, como também sobre coisas que a gente vê e vive no nosso mundo de hoje, como a prática de protestos. Por isso, vale muito a pena ler o Thoreau, e a edição da Antofágica é de um capricho absoluto. Espero que vocês gostem dessa aventura incrível que é ler A Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. Aproveitem, boa leitura.